Opa, aqui é a Sui do Futuro, para deixar um aviso rápido sobre o tema de hoje. O episódio a seguir pode conter descrições e relatos a respeito de megalofobia e talassofobia. Então eu mesma, enquanto estava editando, me senti um pouco arrepiada, afinal de contas eu tenho que me escutar. Então se você não se sente bem, ouça outro episódio, aqui tem outros bem legais e engraçados e está dado o recado. Para os que ficam, eu espero que gostem. Beijos! Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio de Peguei o Beco Podcast. Aqui quem fala é a Sui. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. No momento, eu estou num pico de energia que não pode ser desperdiçado. Então, eu vim correndo gravar o meu podcast. Agora são 11 horas da noite aqui. Desde ontem, eu estou numa obsessão de pesquisa sobre fobias. E essa minha obsessão, ela volta de tempos em tempos, porque eu tenho uma fobia muito específica que ainda não tem um nome só pra ela. Só que pelo que eu achei ontem, ela é derivada de uma outra fobia. Eu mesma fiz essa associação, pelo menos. E lendo sobre várias coisas, eu achei relatos pela primeira vez de pessoas que se sentem da mesma forma que eu, e eu quero muito compartilhar. Gente, então, esse episódio assim vai ser um surto, vai ser uma coisa assim muito de momento pra mim. Eu espero que vocês se interessem pelo tema, que se divirtam também, que achem interessante, então bora lá. O início de tudo é a partir da megalofobia. O que é megalofobia? Como seu próprio nome indica, a megalofobia consiste na reação de pânico intensificado diante de coisas grandes, como um avião transatlântico, uma árvore gigantesca ou até mesmo de uma cidade grande. Obviamente, as pessoas com esse distúrbio psicológico procuram evitar as grandes cidades e tudo que tenha um tamanho considerável. Segundo os especialistas, essa fobia está relacionada com um complexo de inferioridade. Quem sofre desse pânico se sente intimidada pela presença de algo grande ou que está associada à ideia de grandeza. É um medo irracional que tem um efeito negativo sobre a vida cotidiana de quem a sofre, pois é inevitável deparar-se com coisas ou realidades de elevadas proporções. Então, gente, essa é a minha fobia? Sim e não. Eu fui procurar ontem esse conceito de megalofobia e eu li as pesquisas só por cima, porque eu fiquei em pânico em pensar que tinham imagens nos links. Eu não abri nenhum link. Hoje, já assim de dia, né, e tudo mais, eu fiz a minha pesquisa de novo e eu fui abrir os links. As fotos eram de navios enormes, de avião, de transatlântico, de pontes gigantes, de pirâmide, entendeu? E aí eu vi as imagens, finalmente, e eu não senti nadinha, eu fiquei assim, pleníssima. E aí, por que eu comecei a falar de megalofobia? Porque o meu desconforto tem a ver com planetas e corpos celestes enormes que estão no espaço sideral, naquela imensidão escura e enfim. Eu podia muito bem ficar aqui explicando como que é pra mim essa sensação, só que eu achei um relato de uma pessoa, gente, que vai explicar perfeitamente como é isso pra mim. A pessoa não se identificou no relato e ela fala o seguinte: eu confesso que tenho medo de planetas desde criança. Lembro que tinha um livro contendo várias imagens dos planetas e quando os viam me davam coisas. Me sentia mal, parece que tem horas que eles iriam me engolir. Eu não consigo ver imagem do espaço, seja de planetas, etc. Parece que serei teletransportada para o espaço e morrer. Outra coisa são as imagens grandes, tipo balão, piscina, no caso o fundo da piscina, né? E qualquer coisa espaçosa e vazia. Queria saber o porquê disso. Eu me sinto desse jeito total que essa pessoa descreveu. Eu acho que ter medo do fundo da piscina é um grande clássico, né? Mas era isso que eu sentia quando eu via a foto dos planetas, os livros de ciências que tinha na época que eu estudava. E sempre que eu ia folhear o livro de ciências, eu pulava essas páginas, porque me davam um desconforto tremendo. No meu caso, é uma coisa, talvez, eu acho que mais visual. A sensação que eu tenho quando eu vejo as imagens é que eu tô mais perto do que eu deveria dessas imagens. E eu me sinto sendo sugada. É uma coisa muito, muito bizarra de explicar. Por muito tempo, eu achei que esse medo bobo era uma coisa que eu tinha superado. E em 2019, quando eu joguei o Mario Kart 7 do 3DS, eu cheguei na pista da Rainbow Road, né? Pra quem não sabe, é a pista do arco-íris. É uma pista, tipo assim, colorida, super iluminada e tudo mais, que fica localizada, gente, no espaço sideral. E quando eu joguei Mario Kart 7,
Eu gostava de correr nas pistas de modo aleatório, né? Não na sequência. Eu achava mais divertido. E aí eu fazia de tudo pra evitar a pista do arco-íris, porque eu sabia que eu sou assim problemática. E aí, quando finalmente chegou o dia de eu jogar, aí ok, eu selecionei, aí fiz as 3 corridas e a última era a pista do arco-íris. Como eu falei, ela tá no espaço sideral, aí tem umas estrelinhas, tem uma galáxia lá no fundo. E já no início da fase, você fica circundando algum planeta aleatório. Só que aquele planeta do início não é o único que você interage durante o percurso. Tem a Lua também, e eu acho que tem Júpiter também na pista. Enfim, gente, é assim bem legal. Só que assim que eu iniciei a corrida nessa pista, foi muita informação pra minha cabeça. Então foi lá, 3, 2, 1, começamos a corrida. A sensação que eu senti quando o carro andou e dos meus lados da pista só tinha escuridão do espaço, eu senti total que eu tava indo em direção a algum planeta, sabe? E que eu tava realmente correndo perigo de vida naquela hora. E é uma corrida, então você processa visualmente a informação do cenário muito rápido. Ah, espaço, tem uma galáxia ali, meu Deus do céu, tem um planeta aqui do meu lado. É muito fácil de cair daquela pista, eu acho que é uma das pistas mais fáceis de cair. E sempre que você caía da Rainbow Road, você ia direto pra imensidão do espaço, perturbadora. As animações, quando você caía, elas demoravam o suficiente pra você ficar bem atrasado em relação aos outros competidores, né? Só que no Mario Kart 7 era demais, era assim, chatíssimo mesmo. E aí eu tinha que ver o meu carrinho caindo lá na imensidão do espaço. Eu não consegui fazer nada. Eu me lembro que eu iniciei a corrida e aí quando eu comecei a circundar o planeta, foi a hora que eu não quis mais. O Felipe, meu marido, estava do meu lado. Eu falei, Felipe, eu não quero terminar essa fase, eu tô com medo. Termina isso pra mim, pelo amor de Deus. E aí eu vi que a minha fobia em relação a esse tipo de coisa tava lá firme e forte. Foi muito humilhante, na verdade. Conforme eu fui jogando o Mario Kart 7, eu fui perdendo um pouco mais desse medo. A pista parecia até menos escura pra mim dos lados. Só que como eu tive que relembrar um pouquinho a pista pra gravar esse episódio, eu fui reassistir no YouTube e quando eu assisti no YouTube, eu tive um pouco da mesma sensação que eu tive quando eu joguei pela primeira vez. Eu tô muito imersa no tema também, eu não consegui assistir direito o vídeo. Então, se eu descrevi a pista, sei lá, com alguma coisa errada, eu só lamento, porque eu não lembro e eu não tive sanidade mental pra assistir o vídeo inteiro, né, pra relembrar. É um lance racional, realmente, tipo assim, é um jogo, sabe? Tem outra situação também, só que essa foi mais amena em comparação ao Mario Kart, que foi assistindo o Dragon Ball Super, na hora que aparece o Super Shenlong. Aquele lá que é dourado. Todos os Shenlong, eles são grandes, só que esse era muito maior. E ele só era convocado usando outro tipo de esfera do dragão. Eram umas esferas muito mais poderosas que elas foram criadas por outro deus lá, que eu nem me lembro mais quem foi. Aí eles juntaram essas esferas porque tinham que fazer um desejo que só esse Shenlong gigante podia conceber. Aí inicialmente ele surgia do tamanho de um planeta. Só que conforme a cena avançava, aí ele ia crescendo cada vez mais até ficar maior que uma galáxia. Aí tem uma parte super gratuita quando ele tá crescendo, que mostra ele comendo um planeta do nada. E, mano, o bicho impõe respeito só de aparecer, sabe? Só que não é só pelo tamanho estratosférico que ele tomou da tela. Mas o design dele é muito bonito, é dourado. Ele praticamente emanava luz própria, sabe? Eu assistia pensando assim, nossa, olha o Drake. E aí no centro dele, ele tem uma versão menor dele mesmo, que é o poste que ele usa pra falar com os personagens lá sobre os desejos, né? Aí quando o Shenlong fala com eles, eu confesso que eu me flagrei virando a cara, como se eu não quisesse olhar muito, sabe? E aí eu ia me afastando da tela involuntariamente, porque, enfim, gente, Shenlong gigante. O que é engraçado é porque eu amo filmes e séries com temática espacial, espaço sideral e tudo mais. E, tipo assim, mostram planetas, mostram meteoros. E quando eu assisto o filme e a série, eu não sinto medo nenhum, medo zero, sabe? Não, mano, eu sei que eles estão ali, mas tem um fundo verde ali atrás. Isso não é real. O único filme que eu lembro que eu senti um pouco de desconforto enquanto eu assistia foi Interestelar. Eu senti esse desconforto em todas as partes que as pessoas saíam da nave e estavam interagindo mesmo direto com o espaço. E na parte da onda gigante, porque, gente, era uma onda gigante, era muito medonha. E eu resolvi gravar esse podcast
porque nas minhas pesquisas de ontem, eu achei uma thread no Twitter de um influenciador que se chama Easy Nobre. Ele é verificado e tudo mais, só que assim, não conheço, não é do meu nicho. Provavelmente, pelas coisas que ele falou no Twitter, ele deve ser gamer. E ele fez uma thread muito pra mim, sabe? Eu me identifiquei muito com algumas coisas e com outras nem tanto. Então, eu vou ler essa thread porque tá bem explicada sobre como é esse sentimento da megalofobia. Ele começa falando o seguinte: comprei Star Chart, que é uma simulação do sistema solar em VR. E infelizmente foi um desperdício de dinheiro, mas não porque o aplicativo é ruim, mas ironicamente porque a simulação é muito boa. Eu sofro de uma fobia irracional chamada megalofobia, que é o medo de coisas muito grandes perto de você. Por muitos anos eu não sabia que isso tinha nome, nem que outras pessoas também tinham. Megalofobia é uma fobia irracional relacionada à talassofobia, que é o medo do oceano, e submecanofobia, que é o medo de objetos grandes submersos. Essa imagem abaixo, por exemplo, eu só consigo ver em tela pequena. Aí a imagem que ele anexou aqui no tweet é de um navio gigante e uma pessoa pequenininha na frente dele. Aí ele continua. Em Star Chart você vê o sistema solar. Pode apontar para os planetas, asteroides e tal e viajar para eles quase na velocidade da luz. O transporte em tempo real ainda é bem lento por causa da distância, mas você pode dar skip no voo para chegar imediatamente. Ver os planetas pequenos tipo Terra, Mercúrio, Marte e tal é de boa. Mas quando eu viajei para Saturno, aquele gigante se aproximando, até aparecer bem na minha frente, gigantesco, rodeado da escuridão do espaço, eu tirei a quest da cara na hora, todo arrepiado. Provavelmente eu nunca vou abrir o aplicativo de novo. A sensação de terror é indescritível. Quando fui na NASA, eles têm um telão gigante de projeção que dá uma aparência tridimensional às projeções. Ele é inclinado de uma forma que faz o espaço preto ao redor da projeção parecer infinito. Eles projetam imagens dos planetas nisso, e aí fica imenso. Passei longe desse troço. Muita gente descobriu que tinha esse medo jogando Super Mario 64, na fase do navio naufragado. Aí ele coloca o print aqui do jogo do Mario, né? Uma imagem como essa me dá um mal-estar tão grande que mesmo na tela do celular o efeito é fortíssimo. Geralmente em tela pequena não dá nada, mas essa me fode até vendo a thumbnail. Aí a outra imagem que ele anexou aqui, que é essa que ele tá falando, é de um rapaz segurando, acho que uma hélice de um navio. Ele tá submerso, né? Ele tá segurando a hélice assim com uma mãozinha, aí tipo fazendo joinha, posando pra foto. E a hélice, assim, muito maior que ele, obviamente. Ele continua aqui falando. Esse é o subreddit da submecanofobia. Tem umas imagens escabrosas demais lá. E, gente, assim, são coisas submersas aqui nas fotos. Ai, a foto tá muito grande, não quero mais abrir, chega. São coisas gigantes que estão submersas, sei lá, no oceano, alguma coisa assim. E ele continua falando. Objeto grande, submerso, cercado de água escura, não, 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 não. Acho que se eu tivesse na água perto disso, eu morria. Como ele falou aqui da talassofobia e da submecanofobia, eu vou discorrer assim rapidamente fazendo alguns comentários. Eu acho que essas fobias, elas são medos super racionais. Se você pensar bem sobre o mar, e principalmente o fundo do mar, é uma coisa amedrontadora. O mar em si, ele é muito grande, ele tem uma parte imensa dele que está super desconhecido. Quanto mais fundo você entra, ele fica cada vez mais escuro e você não enxerga nada. É parecido pra mim com aquela sensação realmente de, que eu imagino que seja, de você estar flutuando no espaço, em que tem uma imensidão de nada, só que no fundo do mar tem uma imensidão de tudo que você não conhece. Aí, ou seja, o fundo do mar é escuro, tem ondas, ele te puxa lá pra dentro, e a submecanofobia é uma coisa que eu tenho um pouco também. E eu acho que ela é mais comum do que se imagina. Você nunca vai se sentir confortável estando submerso e imaginando que tem alguma coisa gigante perto de você. Pra mim parece muito com aquela sensação de quando a gente tá nadando na piscina e a gente tem medo daquela parte escura. Eu sempre imaginava que quando eu passava pela parte escura da piscina, tinha um bicho lá. Era uma coisa que estava impregnada na minha cabeça de criança. Só que mesmo hoje em dia, eu me sinto muito estranha passando pela parte escura da piscina. E nadar em rio, aquele rio com água bem escura também, eu também tenho muito medo.
E eu tenho uma coisa específica com esse negócio de talassofobia. Eu descobri que eu tinha um pouco disso quando eu joguei um jogo chamado Echo the Dolphin. Gente, o Echo the Dolphin é um jogo muito maravilhoso. Nesse jogo, você é um golfinho. E, obviamente, o golfinho, ele está dentro da água, ele está no mar. E o cenário do jogo, gente, ele é muito bonito. É um jogo de Mega Drive. E eu lembro que quando eu jogava o Echo the Dolphin, na minha época de infância, eu só ficava pela superfície. Eu tinha medo de descer cada vez mais no cenário, porque acontecia o que acontecia na vida real. Quanto mais você desce, mais o mar fica escuro. Você enxergava todos os objetos, todo o cenário que o Echo estava interagindo lá na hora, só que ficava tudo muito escuro. Então dava uma sensação em mim de perigo iminente. Gente, Echo the Dolphin era um jogo que eu jogava, por incrível que pareça, embora eu tenha falado tudo isso, para relaxar um pouquinho, porque eu achava bonito aquele jogo. Só que eu não saía daquela primeira parte, porque eu sabia que se eu saísse dali, eu ia ter que ficar o tempo inteiro no fundo do mar, porque no fundo do mar é que a história do jogo acontece. Ele tem que sair explorando, e eu me sentia muito desconfortável com esse jogo. Ao mesmo tempo que eu achava ele lindo, e eu abria o jogo só pra ficar nadando pela superfície e ficar ali relaxando. Só que não chega a ser tanto quanto a megalofobia que envolve os corpos celestes. Quando eu fui pesquisar sobre megalofobia planetas, e apareceram as 4 primeiras imagens, eu me senti muito tensa e o meu coração começou a palpitar super rápido na hora. E, gente, as fotos que apareceram eram aquelas fotos que o pessoal usa Photoshop, sabe? Que é um cenário específico, assim, alguma paisagem, geralmente à noite, em que aparece, sei lá, Júpiter lá no fundo, enorme, ou Saturno, nem sei. E que claramente só é uma montagem tosca, sabe? Gente, só que essas fotos, elas me dão uma coisa ruim. Eu não sei explicar. Eu lembro que eu vi pelo Twitter, um tempo atrás, eu acho que faz um mês já, um vídeo desses, que era da Lua, passando o eclipse, assim, e aí saindo da frente do sol logo em seguida. Ou seja, tá de dia, aí depois fica de noite por causa do eclipse, aí depois fica de dia de novo. Só que o vídeo, gente, ele era tão real quanto uma nota de R$ 3, sabe? A lua tava gigante no vídeo, entendeu? E mesmo assim, quando eu vi aparecer esse vídeo no meu Twitter, eu fiquei me sentindo mal. E eu também achei, gente, outros conceitos, que no caso é a uranosfobia, que é medo ou aversão ao planeta Urano. Eu fiquei com vontade de lembrar qual planeta que é o Urano, só que aí se eu pesquisasse Urano no Google, iam aparecer imagens. Desse nome aí da uranosfobia é o que mais se aproxima do que eu sinto, talvez. E aí tem outra, tem a astrofobia. Eu vi o conceito de astrofobia em 2 sites. E assim, eu vi meio que uma discrepância de informações, porque o primeiro site fala o seguinte, que a astrofobia é um medo de ver relâmpagos ou ouvir trovões, e aí embaixo ele colocou outra definição também, que é medo do espaço sideral, do universo e dos corpos celestes. Então meio que não chegou no consenso, eu achei. Então na Wikipedia já mostra o seguinte, que é a mesma coisa, o medo de ver relâmpagos ou ouvir trovões, e que muitas vezes pode ser confundida com a fobofobia, que é o medo compulsivo da imensidão do espaço. E aí eu fui pesquisar o que é fobofobia e tem na Wikipedia também. Só que não tem um artigo só para ela. Ela está listada numa lista alfabética lá de fobias. E a fobofobia é o medo de fobias. É aquela fobia assim, bem pane no sistema, alguém me desconfigurou mesmo. Mas ela não é esse medo compulsivo da imensidão do espaço. E eu não achei nenhuma fobia que se aplique essa fobia do espaço sideral. Em contrapartida, tem um relato aqui muito interessante de uma moça. Eu sinto muito medo do universo, de olhar para o céu, de ver a imagem das galáxias. Sinto como se estivesse presa ou sufocada todos os dias. Isso seria uma fobia ou algum tipo de transtorno? Essa moça postou esse relato num site lá de psicólogos online e basicamente foi uma opinião unânime de todos que ela procurasse uma consulta específica pessoalmente. O pessoal não deu o nome de nenhum transtorno nem nada necessariamente, porque falta mesmo a questão do diagnóstico. E aí, vendo esse relato, eu consegui achar um outro conceito que talvez se encaixe nisso que ela sente. Siderofobia. A palavra sideral vem do latim sidus, que significa corpo celeste. Como tal, sideral é um termo que se refere a tudo relacionado às estrelas. Nesse sentido, a siderofobia é um medo excessivo dos corpos celestes. Especificamente, é um medo exacerbado das estrelas.
Estrelas não são os únicos corpos celestes que podem causar medo excessivo em algumas pessoas. Sendo um medo acentuado pelos elementos que cercam os corpos celestes, outras fobias relacionadas são o medo da escuridão, conhecido como escotofobia ou nicofofobia, e astrofobia, que inclui o medo de qualquer corpo celeste, ou meteorofobia, que é o medo específico de meteoros. Aí vocês veem aí que ele citou de novo a astrofobia como medo de qualquer corpo celeste. Então, gente, eu não sei quem é que tá certo. Eu não sei se é medo de relâmpagos e trovões ou se é de corpo celeste. Se decidam, porque eu fiquei muito confusa. E tem outro exemplo que eu vi num site que fala sobre fobias que é bem interessante. A jornalista Daniela Teixeira, 30 anos, não é fã da Guerra nas Estrelas ou do Star Trek. Não pelo enredo ou qualquer personagem mais estranha, é simplesmente porque se passa no espaço sideral. Tem esta fobia, que ainda não tem nome, desde muito nova, e se começa a pensar que estamos num planeta suspenso, algures no universo, entra em pânico. Gente, e assim, vocês podem ver que essas fobias que envolvem espaço, eu acho que eles não focam muito em definir, em separar bonitinho, porque realmente elas são muito incomuns. Não são coisas que as pessoas lidam o tempo inteiro. Tirando o negócio da siderofobia, sei lá. Talvez, no meu caso, não seja uma fobia, porque, né, cabe de novo aquela questão do diagnóstico mesmo, mais detalhado e tudo mais. Só que eu sei o que eu sinto. E isso tá tão preso no meu inconsciente, gente, que eu tenho alguns sonhos que são, eu não diria assim tão recorrentes, sabe? Só que, pelo menos em cada ano, eu tenho um sonho específico com isso. Eu lembro de 2 sonhos que eu tive, em que eu estava na laje da minha casa e eu observava vários planetas no céu da Terra, né? No céu do meu planeta, no caso. Como se eles estivessem muito perto da Terra. Só que eles não estavam realmente chegando perto, eles estavam passeando, sabe? Eles não estavam parados, eles estavam se movendo. Só que eram vários planetas. Eu lembro de ter visto Júpiter, eu acho que é o planeta que tem um anel, né? Tinha Júpiter, tinha algum planeta lá que se parecia com Vênus também. E eles estavam super grandes ali no céu. E eu via todos eles passeando e pensava, nossa, o que está acontecendo agora? E era de dia quando isso estava acontecendo. E conforme mais planetas iam surgindo no céu, o céu ficava um pouco mais escuro, obviamente, porque alguns deles estavam cobrindo a luz do sol, sei lá. Já sonhei também com OVNIs. Eu lembro de no sonho estar avistando luzes se mexendo no céu. E eu já sonhei que eu viajava como astronauta para outros planetas mais de uma vez. Eu consigo sentir, sempre que eu tô no foguete e ele tá saindo da Terra, eu sinto meio que aquela sensação de que eu vou morrer, né? Quando eu tô deixando a atmosfera indo pro espaço. Eu já cheguei a acordar um pouco suada, porque tem vezes que eu acordo bem nessa hora. Quando eu não acordo e eu chego ao planeta, eu já cheguei em 2 planetas. Eles sempre eram amarelos. Tipo assim, o chão deles era super amarelo. E quando eu olhava na minha frente, não tinha nada além de escuridão. Era tipo como se o planeta emitisse meio que uma luz misteriosa, alguma coisa assim. Só que assim, gente, ele não brilhava. Eu sabia que eu estava pisando naquele planeta, que no caso era rochoso. E eu não enxergava um céu, não tinha um céu. Ao invés de céu, tinha só escuridão. E eu me lembro que eu chegava nesse planeta, dava um defeito na minha nave. E eu não conseguia sair desse planeta. E aí eu lembro que eu ficava sentada no chão pensando como que eu ia sair dali e chorando muito. E em alguma parte desse sonho eu acordava. Ou seja, eu sou praticamente o Matt Damon perdido em Marte. É isso que eu sou nesses sonhos. E aqui tá o relato do sonho de uma outra pessoa que interagiu com esse tweet do Easy Nobre, né? Aí ele conta o seguinte sobre o sonho dele. Uma vez eu tive um sonho em que eu estava flutuando no espaço e a gravidade de um dos gigantes gasosos me pegou. Eu conseguia sentir a gravidade me puxando e me oprimindo, mas ao contrário do que deveria acontecer, eu não me desfazia. Eu simplesmente ia flutuando mais e mais perto até quase tocar a superfície gasosa. Eu não sei explicar, mas o simples fato de chegar tão perto de um dos gigantes gasosos já foi o suficiente para eu acordar suando frio de tanto medo. A experiência de ser pego pela gravidade e ir me aproximando e não me desfazer entrava em choque com uma memória que eu tinha de um documentário que eu tinha assistido, que mostrava um meteorito sendo pego pela gravidade de Netuno e se desfazendo completamente em algumas dezenas de milhares de quilômetros da superfície. Eu sentia que devia estar sendo pulverizado pela gravidade, mas isso não acontecia. Enquanto isso, eu flutuava cada vez mais perto daquele troço gigantesco, com o vazio do espaço à minha volta.
Eu não sei explicar, só sei que o medo foi aterrador. Gente, eu acho que se eu tenho um sonho igual desse menino, eu acho que eu morro. A sensação de terror, de realmente ser puxado para um corpo celeste gigantesco e você sentia aquela gravidade te oprimindo, que a sua cabeça criou para você, gente, não tem coisa mais amedrontadora mesmo. Eu acho muito fascinante também entrar em contato com esse tipo de relato e perceber que eu não sou tão maluca. Ou eu não sou tão maluca, ou somos todos malucos, não sei dizer. E hoje, ao contrário dos outros episódios, eu tenho 2 recomendações no nosso Amaro do mês. E a primeira é o aplicativo que o Easy citou no tweet dele, né? Que é o Star Chart. Eu acabei tendo uma curiosidade mórbida por conta do tweet dele e eu achei um aplicativo de mesmo nome, que imagino eu que deva ser o mesmo e que pode ser achado também com o nome de Carta Celeste. Só que no caso seria uma versão grátis desse aplicativo, né? Porque diferente dele eu não queria desperdiçar o meu lindo dinheirinho. E o aplicativo apresenta 4 moods, que são o Upgrades, que quando você clica vai para outra janelinha, onde tem opções variadas do que você tem curiosidade de ver, talvez. Tem lá sistema solar, tem catálogo de estrelas estendido, tem chuva de meteoros. Eu não cliquei em nenhum porque eu tenho medo do que eu possa sentir explorando mais a fundo. O outro mood é o Moments in Time, que mostra o que eu acredito ser a visão de alguma sonda que está na Lua. E aí tem as crateras, tem a bandeirinha lá que o pessoal conspira falando que é fake news, né? Esse aí é bem de boa. Tem o meu preferido, ou o que eu consegui interagir mais, né? Que é o Sky View, ou Visão das Estrelas. E aí ele utiliza a bússola e o GPS do nosso dispositivo, né? E mostra a localização atual de todos os planetas e estrelas visíveis pelo aplicativo. E aí então você aponta com o celular para o céu e aí mostra até as estrelas que não aparecem no seu campo de visão. Quando você clica no corpo celeste na tela, aparece o nome dele, né, que tá lá catalogado, né, que sei lá, SB139. E aí se você arrasta para cima, aparece uma descrição do troço. Eu achei bem legal esse daí, foi o meu preferido. E o último é o modo de exploração, que deve ser aonde o Easy mexeu, né, que ele viu Saturno e ficou com medo, né, e tal. E esse eu tive medo também. Eu abri e você tem uma visão da Terra meio distante. E aí você clica no planeta, e aí como ele falou, a velocidade de aproximação é muito lenta mesmo. Então eu apertei de novo para chegar perto imediatamente. E eu consegui ver a Terra e Marte, e para mim já foi o suficiente. Então para quem não tem as mesmas questões que eu tenho, esse com certeza é o modo mais interessante. Aí tá lá de graça, Carta Celeste ou Star Chart. Aí vocês baixam se tiverem curiosidade. E a segunda recomendação é um filme chamado Melancolia. E é uma história dividida em 2 partes, que foca nos últimos dias de 2 irmãs protagonistas, porque os minutos iniciais do filme já mostram para você o que está prestes a acontecer, que é um planeta chamado Melancolia, que vai colidir com a Terra, acabando com tudo. E apesar de ser um drama, a história aparentemente tem uma simbologia bem profunda sobre depressão e etc. E a cena final, quando o planeta finalmente colide com a Terra, gente, tem um dos takes mais bonitos que eu já vi na vida. A câmera fica posicionada de um jeito que a cena parece um quadro mesmo. E no filme inteiro toca só uma trilha sonora. E a música ficou na minha cabeça durante uns dias, eu confesso. Eu não sei se quem tem megalofobia vai se sentir incomodado com o filme. Eu, apesar de ter as minhas questões, eu fiquei bem de boa. Porque eu realmente não tenho muito esse estresse com o filme, como eu já mencionei, porque eu sei que o que eu tô vendo não é real. Mas eu gostei desse filme mais do que eu imaginei. Eu confesso que a minha expectativa estava um pouco baixa. E eu reassisti demais a cena final, porque sem dúvidas ela é a mais imersiva do filme todo, literalmente, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham amado. Hoje eu me expus de um jeito nunca feito antes em minha vida. E eu adorei ler os relatos também. Eu espero que vocês tenham se divertido de alguma forma. E eu tô indo nessa. Até o próximo episódio, gente. Bye, bye!